Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa primeira videoaula, iniciando este ano letivo de 2021, semestre 1, na nossa disciplina de cálculo diferencial e integral. Nesta primeira videoaula falaremos sobre polinômios, especificamente de fatoração de polinômios. E aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver os principais casos de fatoração. Vamos começar aqui com o primeiro caso de fatoração, tá certo? Este primeiro caso aqui nós vamos falar do caso em que existe um elemento, um fator comum em todos os termos, tá certo? Um fator comum a todos os termos, comum a todos os termos do polinômio, todos os, atenção, vou ajeitar aqui, todos os termos, ok? Então vamos lá, alguns exemplos, né? Tomemos aqui esse exemplo. Se temos aqui, por exemplo, 5x elevado a 4 menos 3x3 mais 2x2 menos 7x. Percebam que nós temos aqui um polinômio e há uma variável, e em todos os termos existe um elemento em comum, um fator em comum. Nesse caso, o fator comum a todos os termos é exatamente o x. Então, nós podemos escrever este polinômio na forma fatorada do seguinte modo. Atenção, nós colocamos aqui o x em evidência, x vezes, abre parênteses, e divide todos os termos por x. Então, temos 5x4 dividido por x, fica 5x3. Nós subtraímos na divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. E aí continua da mesma forma, menos 3, x3 dividido por x1 dá x2, ou x elevado a 2. Mais 2x quadrado dividido por x, sobra 2x. E finalmente, menos 7x dividido por x, sobra menos 7. Então, este polinômio, na forma fatorada, fica x que multiplica 5x3 menos 3x2 mais 2x menos 7. Ficou claro, pessoal? Vamos ver mais outro exemplo. Vou chamar aqui de exemplo 1. Vamos tomar um exemplo 2 dentro desse caso aqui, né, pessoal? Vamos tomar um exemplo 2. Se tivermos assim, 2y elevado a 5 mais 6y4 menos 8y3 mais 10y2. Veja que aqui também nós temos um polinômio, a variável y, tá certo? E aqui nós temos também um fator comum a todos os termos. Nós temos o y. Pessoal, nesse caso aqui nós podemos tomar até o y ao quadrado, tá certo? Como o y se repete em todos os termos, nós podemos tomar o y de menor expoente. Aqui nós tomamos o x porque o menor expoente era 1, que nós podemos colocar em evidência y quadrado. Além disso, observando os coeficientes 2, 6, 8 e 10, podemos perceber que todos são múltiplos de 2. Então, a gente pode colocar também o 2 em evidência. Então, nesse caso, o fator comum é 2y quadrado. E aí a gente vai dividindo aqui, abre parênteses, né? 2y5 dividido por 2y quadrado, 2 por 2 dá 1, e y5 por y2 dá y3. Mais, né? 6 dividido por 2, 3, e y4 dividido por y2 dá y2. Menos 8 dividido por 2, 4, y3 por y2 dá simplesmente y. E aqui mais 10y2 dividido por 2y2, cancela o y2 com y2 e divide 10 por 2, 5. Tá claro, pessoal? Quando eu tenho um polinômio e em todos os termos observarmos um fator em comum, podemos fatorar este polinômio colocando este fator em comum em evidência e dividindo todos os outros por este fator comum. Beleza?
vamos para um próximo caso. Tomar aqui um novo slide. Vamos considerar aqui como um segundo caso de fatoração de polinômios, quando eu tenho fatoração por agrupamento. Fatoração por agrupamento. Como é que isso ocorre? Vocês vão perceber que com os exemplos, tá certo? Nesse caso, eu não tenho um fator comum a todos os termos. Digamos que eu tenha o seguinte polinômio: kx mais ky mais px mais py. Tomando aqui para definir o caso de fatoração por agrupamento. Vejam que se olharmos os 4 termos, não existe um fator comum a todos os termos, né? O x está em 2 termos, o y está em 2 termos, o k está também em 2 termos e o p em 2 termos. Por isso a gente chama fatoração por agrupamento. Nós vamos fazer aqui agrupando. Tomamos inicialmente estes 2 termos que têm um fator comum, que é o k, e colocamos o k em evidência. Fica k vezes, atenção, estamos trabalhando inicialmente com estes 2 termos que têm o k comum. Kx dividido por k sobra x, ky dividido por k sobra y, mas nesses outros 2 termos, por isso por agrupamento, porque nós dividimos aqui em 2 grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo, nós colocamos o p em evidência e fazemos px dividido por p sobra x e py dividido por p sobra y. Nesses novos 2 termos surgiu um fator comum também, que é exatamente o x mais y. Então agora a gente coloca o x mais y em evidência, vezes k que multiplica x mais y dividido por x mais y sobra k, mais p que multiplica x mais y dividido por x mais y sobra p. Então este polinômio, na sua forma plenamente fatorada, fica x mais y que multiplica k mais p. Vamos tomar um exemplo, tá certo? Vamos tomar aqui mais um exemplo. Então vamos lá, se tivermos assim, ó, 7a mais 7b mais ma mais mb. Veja que nós podemos, aqui mais uma vez, nós temos um caso de um polinômio em que a fatoração ocorrerá por agrupamento. Esses 2 primeiros termos têm um fator em comum, que é exatamente o 7, e os 2 últimos termos têm um fator em comum, que é exatamente o m. Então nós vamos fazer a primeira fatoração agrupando, fazemos esse grupo aqui e esse grupo aqui, tá certo? Neste primeiro grupo podemos colocar o 7 em evidência. Concordam comigo? Então fica 7a dividido por 7, que dá a, mais 7b dividido por 7, que dá b. No segundo grupo temos o m em comum, então vamos fazer m que multiplica ma dividido por m sobra a, e mb dividido por m sobra b. Observando aqui os novos grupos que surgiram, também tem um fator em comum, que é exatamente o a mais b. Então colocamos o a mais b em evidência e fazemos, ó, 7a mais b dividido por a mais b sobra 7. ma mais b dividido por a mais b sobra m, e aqui o polinômio está plenamente fatorado. Vocês me entenderam, pessoal? Espero que tenha ficado claro este caso de fatoração por agrupamento. Trabalharemos naturalmente exercícios que vão deixar cada vez mais claro, ok? Vamos para um terceiro caso. Atenção! Vamos falar agora de alguns casos de produtos notáveis. Vou chamar aqui de terceiro caso, um caso muito conhecido, que é quando nós temos a diferença entre 2 quadrados. A diferença entre 2 quadrados, tá certo? Entre 2 quadrados. Se tivermos a diferença entre 2 quadrados,
que é uma situação desse tipo aqui, pessoal, ó, a quadrado menos b quadrado. A diferença entre dois quadrados, vocês devem estar lembrados, que pode ser fatorada sempre do seguinte modo. A gente tira os quadradinhos aqui, é como se tirássemos a raiz quadrada, considerando a e b maior do que zero. Raiz quadrada de a quadrado é a, raiz quadrada de b quadrado é b. E aí a gente multiplica a soma pela diferença desses dois termos. Vou repetir, pessoal, a gente tira os quadradinhos, aí escreve os dois termos somando e multiplica por eles dois, subtraindo. Esse é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença do mesmo termo, dos mesmos termos, que a gente pode multiplicar direto. Se não, vejamos, ó, a vezes a quadrado, mais vezes menos, menos, e b vezes b, b quadrado. Vamos ver aqui alguns exemplos para deixar bem claro. Atenção, pessoal. Se tivermos assim, ó, x quadrado menos 64. Como é que nós podemos fatorar isso aqui? Veja bem, tanto o x está elevado ao quadrado, como 64 é um número quadrado perfeito. Nós podemos reescrever assim, né? Ó, x quadrado menos 8 ao quadrado. Ok, pessoal? 64 é o mesmo que 8 ao quadrado. Perceba que nós temos a diferença entre dois quadrados. E sempre que tivermos a diferença entre dois quadrados, como devemos proceder, pessoal? A gente tira os quadradinhos, escreve esses dois termos sem os quadradinhos, somando e multiplica por eles, subtraindo. Ficou claro? É o produto da soma pela diferença. Vamos ver um novo exemplo, chamar aqui de exemplo 2. Se tivéssemos assim, pessoal, ó, m ao quadrado menos 100. Veja que aqui também, se observarmos com atenção, nós temos, mais uma vez, a diferença entre dois quadrados. Nós temos o m ao quadrado e temos 100, que pode ser escrito. Atenção, nós podemos escrever assim, né? Ó, m quadrado menos 10 ao quadrado. Ora, se temos uma diferença entre dois quadrados, a gente tira os quadradinhos, né? E fica m mais 10, que multiplica m menos 10. Em outras palavras, sempre que tivermos a diferença entre dois quadrados, a gente tira a raiz quadrada de ambos os termos. Raiz quadrada de m quadrado é m, considerando m maior do que ou igual a zero, né? Para não termos que colocar o módulo. E raiz quadrada de 100 é 10. Então, você escreve o produto da soma pela diferença destes dois termos sem os quadrados. Beleza? Ficou claro, pessoal? Creio que ficou. É bem simples este caso da diferença entre dois quadrados. Vamos trabalhar mais um caso e agora nós vamos ver o caso em que nós temos um trinômio, chamar aqui de quarto caso, esta ordem primeiro, segundo, não é que um é mais importante que outro, pode aparecer em outro local, em outra ordem. Esse próximo caso nós vamos considerar um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Nós vamos trabalhar os casos em que temos um trinômio que é quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Quando é que um trinômio é quadrado perfeito? Atenção, um trinômio será quadrado perfeito quando ele for desse tipo aqui, pessoal. Ó. Eu tiver a ao quadrado mais 2 que multiplica b mais b ao quadrado. Ou seja, o primeiro termo for um quadrado perfeito, o último termo for um quadrado perfeito e o termo central for duas vezes as raízes quadradas dos extremos, tá certo? Nesse caso, esse polinômio que é um quadrado perfeito, ele pode ser escrito da seguinte forma: a mais b ao quadrado. Você tira as raízes quadradas dos dois extremos, coloca a soma e eleva ao quadrado. Para provar que está certo, esse termo central tem que ser duas vezes esses dois termos. Vamos pegar um outro caso aqui, um exemplo, para deixar bem claro. Se tivermos aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. Professor, como é que eu vou saber que um trinômio é um quadrado perfeito? Você deve observar o seguinte: primeira suspeita de que este trinômio pode ser um quadrado perfeito é se os dois extremos
forem quadrados perfeitos. Ó, veja que esse termo aqui é x ao quadrado e esse termo é 25. X quadrado é um quadrado perfeito, é x elevado ao quadrado, e 25 é 5 ao quadrado. Para ter certeza que o trinômio é quadrado perfeito, você tira a raiz quadrada de ambos, raiz quadrada de x quadrado é x e raiz quadrada de 25 é 5, tá certo? Aí você faz o seguinte, você verifica se pegando o número 2 e multiplicando por esses dois termos, dá o termo central. Ó, tem que ser 2 vezes A vezes B. Então, 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 5, 10x. Então, está verificado, este polinômio é um quadrado perfeito e pode ser escrito como sendo x mais 5 ao quadrado. Se esse segundo termo tiver positivo, aqui fica mais. Se ele tiver negativo, aqui fica menos. Vou trabalhar um exemplo desse tipo para deixar bem claro, ok? Vamos pegar um exemplo 2 aqui, ó. Se tivermos assim, pessoal, ó, y quadrado menos 14x mais 49. Quando a gente olha, desculpem, aqui tem que ser a mesma variável, menos 14y. Y quadrado menos 14y mais 49. Quando a gente olha para esse trinômio por quê? Porque é um polinômio de 3 termos, né? A gente vê que os extremos, aqui eu tenho o y ao quadrado e 49 também é um quadrado perfeito, é 7 ao quadrado. Então a gente já suspeita que este polinômio pode ser um quadrado perfeito, tá certo? Mas como ter certeza? Você tira a raiz quadrada aqui dos extremos, raiz quadrada de y quadrado é y, raiz quadrada de 49 é 7. E você faz, ó, 2 vezes 7, 14, 14 vezes y, 14y. Então, se verifica que este trinômio é um quadrado perfeito. Ora, se esse termo, o segundo termo aqui tiver negativo, vai ficar a diferença aqui, ó, vai ficar y menos 7 ao quadrado. Vai ficar o quadrado da diferença de dois termos, tá certo? Se for tudo positivo, aqui positivo. Se o segundo termo for negativo, então você tem y menos 7 ao quadrado. Beleza? Entendido? Creio que tenha ficado claro. Para deixar mais claro, vou trabalhar mais um exemplo desse caso, ok, pessoal? Se tivermos assim, ó, m quadrado menos 6m mais 9. Observando para este polinômio, olhando este polinômio e querendo fatorá-lo, a gente já suspeita que ele pode ser, sim, um quadrado perfeito, porque temos m quadrado e temos 9. E tirando a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de m quadrado, que é m, multiplicando por 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes m, 6m. Então, colocamos aqui o menos, porque aqui está menos, colocamos dentro de parênteses e elevamos ao quadrado. Pessoal, estes 4 casos de fatoração de polinômio ficaram claros? Espero que tenha ficado claro, sim, né? Mas, se alguém ainda ficou com dúvida, teremos os exercícios semanais e teremos os nossos encontros síncronos para esclarecer toda e qualquer dúvida em relação a estes casos de fatoração, ok? Vamos ficando por aqui com esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.